Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que é difícil não pensar que Deus já tem escrito todos os seus dias, como diz o Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Você acredita ainda que se imaginasse que uma molécula qualquer pudesse estar voando por aí, solta pelo universo, sem que Deus tivesse controle ou conhecimento disso, então a ideia de Deus, como a conhecemos, desmoronaria. Você então pergunta se poderia considerar esta passagem do livro de Salmos como afirmando que Deus tem controle de tudo, inclusive de cada detalhe da vida de cada ser humano. Bem, sua dúvida é bastante complexa e não existe uma resposta simples para ela, porque nós estamos falando dos desígnios de Deus, grande parte deles completamente fora do nosso alcance ou da nossa compreensão. Ou ele não seria Deus, não é mesmo? Em Deuteronômio 29:29, depois de ter dado a lei aos israelitas, Moisés escreve assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A passagem mostra que Deus nos revelou tudo o que nós precisávamos saber, e revelou tendo em vista um propósito bem definido. Ao homem cabe aceitar e obedecer o que foi revelado, e não tentar investigar o que não foi revelado. A Bíblia não está aberta à curiosidade do homem, do cético, não. Ela não é um livro para a gente ficar curioso, para descobrir coisas assim. A Bíblia, a palavra de Deus, nos dá tudo o que nós precisamos para a vida e a piedade, e devemos nos contentar com isso. Aquele, pois, em Tiago 4:17 fala assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago escreveu isso falando da nossa responsabilidade associada ao conhecimento que já temos. Isso nada mais é do que a frase do cartunista Stan Lee, que foi transformada nas últimas palavras do tio do Homem-Aranha, quando ele deixou um conselho para o seu sobrinho, dizendo assim: com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Antes que você ache a frase de Stan Lee original, lembre-se do que disse o Senhor Jesus no Evangelho: a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas 12:48. Se você quiser realmente conhecer mais da palavra e dos desígnios de Deus, isso só acontecerá se você estiver disposto a fazer a vontade dele. Porque Deus não deixou a palavra revelada apenas para satisfazer a curiosidade humana, não. Não adianta querer esticar o braço para sua lanterna iluminar um caminho no qual você não está disposto a caminhar. A palavra de Deus diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esses são dois versículos, um em João 7:17 e outro em 1 Timóteo 2:3-4. Pense no plano irreversível de Deus para você como um daqueles passatempos que tem um labirinto para você encontrar o caminho mais curto para alcançar o destino, o final do labirinto. Você vai traçando com o seu lápis o seu caminho, que vai ser mais ou menos tortuoso e demorado, dependendo das decisões que você toma de virar à direita ou à esquerda numa bifurcação. Mas cedo ou tarde você acaba chegando lá, valendo a máxima bíblica: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Referindo-se a Deus em Jó 42:2. Mas Deus, evidentemente, sabe cada caminho que você irá tomar, pois você ainda continua sendo um ser humano responsável, e mais ainda depois de convertido a Cristo. Um bom exemplo disso é a história de Paulo, que devia chegar a Roma para ali testemunhar do Evangelho. Havia a maneira mais direta, que era do Espírito Santo de Deus, que disse a Paulo para não passar por Jerusalém antes, e havia a maneira de Paulo, que era passando por Jerusalém. Paulo, acabou chegando a Roma de qualquer maneira, porém, ele teria evitado muita dor e sofrimento se ele tivesse dado ouvidos ao Espírito Santo, que tinha dito claramente que ele fosse a Roma sem escalas. Obviamente, Deus sabia o que aconteceria tanto em um caminho como no outro, porque Deus tudo vê, inclusive o futuro.
E como Deus pode ver o seu futuro? Quando você vê uma estrela à noite no céu, você realmente não vê a estrela. Você vê apenas a sua luz, que levou milhares ou milhões ou bilhões de anos para chegar à Terra. A luz da estrela que nós conhecemos como Sol leva 8 minutos. Ou seja, quando você olha para o Sol, você não está vendo o Sol. Você está vendo o que o Sol era 8 minutos atrás. Se ele já apagou, vai demorar 8 minutos para você ficar no escuro. A estrela mais próxima da Terra, chamada depois do Sol, chamada Alpha Centauri, a luz dela leva 4 anos e 3 meses para chegar aqui. Então, quando você vê essa estrela, você não vê essa estrela. Você vê como ela era há 4 anos e 3 meses. Quando você olha para Marte no céu, dá para ver Marte, é uma estrelinha pequenininha, vermelha, dá para ver com um telescópio. Mas você está vendo Marte como era há alguns minutos. O que faz, então, o sistema da direção. Imagina o sistema de direção dessas sondas que rodam pelo planeta vermelho, por Marte, aquelas sondas da NASA que estão andando por lá, eles são pilotados aqui da Terra. Imagine como é complexo o sistema de pilotagem desses robozinhos para fazer isso aqui na Terra. Por quê? Porque um comando que você dá vai levar 20 minutos para chegar lá. E depois vai chegar 20 minutos aqui para você saber se ele virou. É mais ou menos como se, para virar o volante do seu carro na esquina, você precisasse fazer isso 20 minutos antes da esquina. Mas nem com carro velho e direção com folga levaria tanto tempo. Agora imagine Deus como um gigante tão alto que quando ele está de pé, consegue olhar diretamente para a última estrela visível da Terra, cuja luz e imagem levaram 93 bilhões de anos para chegar aos nossos telescópios. Deus vê ela face a face. Por ser Deus tão alto quanto é, ele fica cara a cara com essa estrela e observa a estrela em tempo real. Eu estou dando apenas um exemplo, né? Porque na verdade nós nem sabemos se essa estrela ainda existe. Porque se ela tiver explodido, ou se ela explodir hoje, nós só vamos ficar sabendo daqui a 93 bilhões de anos. E eu não teria paciência para esperar, e nem você. Mas então é um exemplo muito tosco. Mas agora imagine se depois de olhar para essa estrela em tempo real, cara a cara, Deus se sentasse para olhar a Terra em tempo real. Agora pense num Deus que é tão rápido, mais rápido até do que a velocidade da luz, que ele consegue ficar em pé e sentar, e você pode dizer que Deus vê tudo em tempo real. Vê o passado, o presente e o futuro em tempo real. Embora o meu exemplo seja muito simples, já se sabe que para um astronauta voando no espaço, o tempo passa mais devagar do que na Terra. E Einstein já havia predito isso, antes até das viagens espaciais, só por meio de equações. O cara era muito inteligente. Alguém viajando pelo espaço a uma velocidade máxima, que seria próxima da luz, porque você não pode viajar à velocidade da luz, porque os cientistas acreditam que você seria transformado em energia, qualquer coisa. Mas se vamos dizer que você chegasse próximo à velocidade da luz, o que ninguém chegou até hoje, nenhuma nave chega. Você viajaria, digamos, 6 meses e voltaria a uma Terra onde teriam se passado alguns anos. Eu vi um filme outro dia de ficção científica que era muito interessante. Um desses short movies no YouTube, uns filminhos pequenos de ficção científica. Nesse filminho, uma mãe que acabava de dar à luz, isso é futurista o filme, claro, uma mãe que tinha acabado de dar à luz foi diagnosticada com uma doença que lhe dava apenas alguns meses de vida. Então, no filme, ela embarca numa viagem espacial e, eventualmente, ela retorna à Terra. De vez em quando, ela retorna à Terra para visitar sua filha. E aí a história segue até ela ser capaz de conhecer a sua neta antes de morrer. Nesse período, as visitas que ela faz à Terra se passaram na Terra muitos anos, porque todos envelheceram, menos ela, que ela sempre volta com a mesma aparência, porque ela estava viajando a uma velocidade próxima da luz. Era como se ela decidisse visitar sua filha todo final de semana, no tempo dela, no tempo espacial, porém na Terra isso equivaleria a uma visita a cada 10 ou 20 anos. Talvez aqui você me pergunte qual a velocidade máxima do velocímetro de Deus, e a resposta está na Bíblia. Abre aspas. O poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível.
1 Timóteo 6,16. Ou seja, Deus é infinitamente rápido, mais rápido que a própria luz e mais rápido que o próprio tempo. E é assim que ele viaja no tempo e enxerga todo o universo de uma só vez, além de nosso passado, presente e futuro. A onipresença de Deus lhe permite ficar em pé e se sentar em tempo zero. Muito diferente do meu assentar e o meu levantar, como fala o Salmo 139, 2, que Deus conhece o meu assentar e o meu levantar, porque Ele está nos dois lugares ao mesmo tempo. Se alguém naquela estrela distante apontasse o seu telescópio para a Terra, veria um planeta de há 93 bilhões de anos, vazio dos seres humanos que foram criados há cerca de apenas 6 mil anos. Mas Deus vê o antes, o agora e o depois de tudo. Cabe lembrar aqui que Deus age no tempo, mas não está sujeito ao tempo, pois foi Ele quem criou o tempo e a matéria. Há tantas eras que é impossível calcular quando foi criado o tempo e quando foi criada a matéria. Não podemos calcular. Mas um dia, o tempo e a matéria, como nós a conhecemos, deixará de existir. E tudo voltará àquele estado original de eternidade, sem tempo. Porém, ao contrário de uma eternidade onde havia só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a eternidade futura, se a gente pode chamar assim, será o resultado da obra de Deus no tempo e que foi concebida fora do tempo. Antes. Será uma eternidade abundantemente povoada. Esse é o plano de Deus para o futuro. Veja em Lucas 14, 23, respondeu-lhe o Senhor: saí agora pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia minha casa. É assim que Deus vai criar a sua casa no futuro, na eternidade. Agora então é melhor você se sentar, porque vem a melhor parte. Quando eu falei em eternidade futura, foi apenas para caber no nosso entendimento, porque nós pensamos de maneira linear. Porque a verdade é que os salvos não estarão propriamente numa eternidade futura. Não. Eles estarão simplesmente eternamente louvando ao Senhor. E eternidade não tem começo e nem fim. Por isso, mais de uma vez, nós encontramos a expressão na Bíblia de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade, relacionada a Deus e relacionada também aos salvos. Os santos, essa passagem, por exemplo, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Daniel 7,18. O interessante é que, apesar de nós termos sido criados no tempo e no espaço, nós fomos concebidos na mente de Deus antes que existissem essas coisas, antes que existisse tempo e espaço. E um dos indícios disso é existir no HD do nosso coração uma espécie de partição que é reservada para assuntos eternos. O homem já vem com uma gravação lá de que ele é eterno. Eclesiastes 3:1 fala assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Percebe que ao mesmo tempo que nós temos algo que é ilimitado, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos uma limitação para conhecer todas as coisas agora. Sem as atuais limitações de matéria, tempo e espaço, o salvo terá também uma mente capaz de raciocinar fora dessas variáveis. É por isso que é tão difícil pensar em viagem no tempo para o homem na sua condição atual, porque nada lhe faria sentido para uma pessoa que viajasse no tempo. Se nós pensarmos nas profecias bíblicas como uma espécie de viagem no tempo, quando Deus abre uma brecha na cortina do tempo para permitir que o seu profeta dê uma espiadinha ali, o que ele é capaz de contar vem na forma de símbolos e figuras, porque a sua mente não tem elementos para processar aquilo, e muito menos capacidade de linguagem para transmitir o que ele viu por meio de um vocabulário que foi feito para o homem na terra. Paulo fez essa viagem quando ele foi levado ao terceiro céu, e nem ele mesmo sabia dizer se ele viajou no corpo ou fora do corpo, porque nada fazia sentido para sua mente material. Tudo o que ele foi capaz de transmitir foram essas palavras, pois o que ele ouviu lá estava fora do alcance do entendimento humano.
Ele disse assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios 12, de 1 a 4. A expressão dele, não sei, né, o tal homem, ele fala como se fosse outra pessoa, faz parte desse sentimento que ele queria ter de não se orgulhar das revelações que Deus havia dado a ele. Quer um outro exemplo? Suponha que você tivesse vivido em 1918, há 100 anos. E aí, ao caminhar pela rua de sua cidade, de repente você encontrasse uma fresta na tela do templo, no tecido do templo, na malha do templo, que lhe permitisse espiar aquela mesma rua em 2018. A sua conclusão seria que as pessoas modernas teriam enlouquecido. E até você talvez nem quisesse contar a experiência para outras pessoas, para não acharem que você também enlouqueceu. Tipo assim, eu fui para o futuro, gente, olha o que eu vi lá. Por quê? Afinal, tudo que você viu foram pessoas caminhando com uma coisinha espetada no ouvido, falando sozinha na rua e passando o dedo indicador numa tabuinha. Em 1918, você não teria capacidade de entender e traduzir isso que você viu para o seu tempo. Seria uma coisa só louco andar na rua falando sozinho e esfregando o dedo numa tabuinha. Para quem não conhece, Bluetooth, fone de ouvido sem fio e celular, e smartphone. Mas uma viagem física no tempo seria também um problema para um ser humano cujo corpo de matéria existe no tempo. Se você voltasse ao passado, você obviamente deixaria de existir no presente. Eu estou aqui agora, volto a 100 anos atrás. Eu não estou mais aqui agora, eu estou há 100 anos atrás. Pois como poderia o você de hoje continuar existindo se hoje você não está aqui? E como poderia você existir há 100 ou 200 anos, ao menos na sua viagem no tempo, se naquele tempo você não existia? Além de não existir no futuro, que foi o seu ponto de partida. Percebe? Percebe o problema? E se você fizesse uma viagem mais curta, eu vou de agora até a 5 minutos, você correria o risco de se encontrar com você, criando um paradoxo do tipo você matar você mesmo. Não é? Eu estou aqui sentado numa cadeira, falando, e de repente eu tenho a capacidade de voltar 5 minutos antes. Onde eu vou aparecer nos 5 minutos atrás? Exatamente em cima de mim mesmo, na mesma cadeira, no mesmo espaço que eu estou ocupando agora. Isso me mataria. Complicado, não é? É o que chama de paradoxo do tempo. Mas vamos voltar no tempo até a sua pergunta inicial. Voltar no tempo agora da sua pergunta, que era sobre o Salmo 139. O Salmo está falando primeiro de Davi, e ao mesmo tempo de Davi como uma figura de Cristo na sua vinda em carne, como Messias e Rei para Israel. Mas o que diz ali pode ser aplicado a cada ser humano nascido nesse planeta. Porque diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, 16. Portanto, a resposta breve para essa longa dissertação que eu fiz da sua pergunta é a seguinte: Deus está sim no controle da sua vida, Deus está sim no controle de todas as coisas. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.